Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a atividade de sala 10 de matemática do ensino médio, referentes ao capítulo 4 da segunda etapa, tá? Então, a gente tem uma atividade do segundo ano para a gente trabalhar, de tal forma que a gente vai tentar abordar alguns assuntos nesse primeiro vídeo e a gente conclui no segundo momento, tá? Tentando verificar todos os assuntos cobrados por vocês aí, da atividade, para que vocês consigam realizar a avaliação sem nenhuma dificuldade. Então, nessa parte um, nessa atividade 10, parte um, a gente vai falar um pouquinho sobre os polígonos, sobre relações entre polígonos congruentes e triângulos também, envolvendo relação de semelhança e congruência, tá? Então, inicialmente, para a gente poder começar a falar sobre a relação de congruência e semelhança e diferenciar as duas etapas, vamos falar aí dos polígonos, né? A gente tem uma relação de polígonos que tem o objetivo da gente poder desenvolver algumas relações próprias dos polígonos, usando o conceito, né, do polígono para figuras geométricas, formadas por segmentos de retas ligados por suas pontas, que nesse caso a gente já até teve um primeiro contato sobre elementos que dão origem aos polígonos, e às figuras espaciais posteriores, tá? E esses polígonos para a gente tem dois elementos necessários: as retas, que representam os segmentos, que são os lados, e os seus pontos, as suas pontas, que na verdade são seus vértices. Então, qualquer figura que possa ser desenhada a partir da ligação de um ponto A um ponto B, que dá origem a um segmento de reta B, pode, em conjunto com vários outros pontos, vários outros segmentos, dar prosseguimento a criarmos um chamado polígono, tá? Então, aqui a gente conhece um polígono, criou um polígono com os lados AB, BC e AC, de tal forma que esse polígono recebe o nome de triângulo. Então, esses são os nossos desenvolvimentos de conceito, tá? Sobre um polígono em si. Lembrando que um polígono é composto, então, por segmentos de retas e por pontos que representam os seus vértices. Só que esse polígono foi um polígono aleatório que a gente desenhou, um polígono triangular. E aqui fala um pouco sobre os polígonos congruentes, né? E aí, quando se fala de polígono congruente para a gente diz que existe uma comparação entre dois polígonos, é, podendo chegar a uma das três conclusões seguintes, né, sobre esses polígonos, que eles podem ser semelhantes, que podem ser diferentes ou que podem ser iguais. Então, são as três possibilidades, né, que a gente tem de comparar dois polígonos quaisquer. Só que para a gente poder afirmar, então, que ele é congruente, dizer que ele tem que ser congruente, é necessário observar algumas relações de medidas dele. Entre essas medidas, nós temos os lados, o comprimento dos lados, tá? Que é um dos elementos que a gente vai sempre verificar, e o outro são as aberturas angulares, são os ângulos. Então, se a gente observar esses dois elementos, dá para a gente poder verificar se esses polígonos são congruentes. E aí a gente identifica como congruência para polígonos aqueles que tenham tanto os segmentos de lados quanto as aberturas angulares idênticas. Então, se a gente estiver trabalhando com essa relação de identidade, né, sobre congruência tanto para os ângulos quanto para os lados, eu classifico que esse polígono é congruente. Caso haja alguma disparidade, alguma diferença, mas que haja proporcionalidade, aí a gente vai ter uma semelhança, tá? A gente vai depois verificar aí a diferença entre congruência e semelhança. Então, aí a gente tem dois exemplos aí de polígonos que deveriam ser distintos, um polígono A e um polígono B, mas se a gente verificar os elementos que compõem esses polígonos, olha só, o polígono A é composto pelos lados AB, BC, CD, DE e EA. Então, um polígono que tem cinco lados, né? Para a gente, ó, dois, três, quatro, cinco, né? Então, esse polígono que tem as cinco lados, ele pode ser comparado com outro polígono, por mais que esse não esteja na mesma posição. Então, de baixo a gente tem um polígono FG, GH, HI e J, JF. Se a gente fizer a comparação desses dois polígonos a respeito das suas posições, se a gente conseguir colocar ele na mesma posição, olha só, aqui eu tenho um ângulo de 45,
o meu ângulo de 45 deve estar lá embaixo. Então, se a gente girasse esse polígono de tal forma que os polígonos ficassem na mesma posição, eu verifico que o comprimento dos lados nas suas respectivas posições são idênticos. E da mesma forma, as aberturas angulares também são. Então, existe uma congruência entre esses elementos, tanto de comprimento de lados quanto de aberturas angulares. Então, diz aí que esse exemplo é possível verificar que o polígono A e o polígono B cumprem as condições para serem considerados congruentes. Então, quer dizer que o lado AB do polígono azul foi idêntico ao lado IJ do polígono preto. O segmento BC do polígono azul é idêntico ao segmento IH do polígono preto, tá? Então, a gente verifica que existe uma relação de igualdade entre esses comprimentos de lados. Da mesma forma, o ângulo D em posição, ele é idêntico ao ângulo G, que é um ângulo de 45 graus. O ângulo C está idêntico ao ângulo H, que é um ângulo de 225 graus. Então, se vai existir congruência nos comprimentos dos lados e nas aberturas angulares, a gente classifica o polígono como um polígono com polígonos congruentes. Então, existe uma congruência, existe uma igualdade entre os polígonos, mas, na verdade, houve apenas uma troca de posição que pode ser considerada como uma posição rotacional, tá ok? Então, isso é que classifica nosso polígono como polígono regular. Já a semelhança entre os polígonos também vai acontecer. E isso é um exemplo bem claro da semelhança. A gente verifica que esses polígonos não podem, de forma alguma, ser idênticos, ser incongruentes, até pela desproporcionalidade do tamanho. Mas, se a gente observar o polígono azul e o polígonozinho verde em posição, houve apenas também uma troca de rotação, tá? A gente pode girar esse polígonozinho aqui a partir do ponto D, de tal forma que o ângulo de 45 esteja na mesma posição, o ângulo de 25 também na mesma posição, e os outros três ângulos retos. Então, se existe uma igualdade entre as aberturas angulares desses dois polígonos, eles podem ser considerados congruentes, se tivessem o mesmo comprimento dos lados. Mas olha só, o lado AB, que é o equivalente ao lado IJ, não são iguais. Então, por não serem iguais nos lados, mas são iguais nos ângulos, os dois polígonos são considerados como polígonos semelhantes. Ao invés de congruência, existe então uma semelhança, são parecidos um com o outro, tá? E existe uma igualdade entre as aberturas angulares, porque eles são proporcionais. Então, se você tentar identificar qual é a igualdade, a gente usa uma relação de comparação de constante para poder fazer comparação entre dois polígonos semelhantes. E para poder comparar, é interessante que todos os valores sejam proporcionais, né? Ou melhor, sejam idênticos ao que a gente encontrou anteriormente. Então, aqui ele dá alguns exemplos de cálculos que eu posso fazer. Ó. Se eu pegar o segmento FG, quanto é equilibrado no segmento FG, lá em cima, vale 4. E dividir pelo segmento DE, que vale 2, 4 dividido por 2 dá igual a 2. O segmento GH, que mede 2,83, em relação ao segmento CD, que mede 1,41, e aproximadamente uma divisão dá igual também a 2. Então, todos os segmentos que a gente trabalha fazendo uma relação entre semelhanças de polígonos seguem as regras do posicionamento dos elementos, tá, gente? Basta vocês girarem ele para determinar o posicionamento comparável entre os dois polígonos. Aí a gente tem duas questõezinhas falando sobre semelhança e congruência entre polígonos. Essa é uma questãozinha de leitura, de atenção. Marquem um único item correto na primeira questão e um único ângulo correto, perdão, item correto na segunda questão. Sendo que a segunda diz que os polígonos obrigatoriamente são semelhantes. Aí ele diz que supondo que os ângulos internos do polígono ABCD sejam todos iguais, ele quer saber também a medida dos ângulos de H. Se os ângulos são idênticos em ABC, lembrem-se que para ser semelhantes, os ângulos também têm que ser iguais. Então, a gente vai tentar encontrar a abertura angular de um dos polígonos ABC para comparar
com um dos polígonos EFGH, ok? Também é uma questão bem rápida para vocês concluírem. E aí uma relação de semelhança entre esses dois polígonos que têm comprimentos diferentes, mas que são proporcionais. Diz que no polígono grande tem os lados 4x e 5. Nos polígonos pequenos tem os lados 2, 1,5 e 2,5. E pede para você determinar o valor de x. Lembre-se que para poder encontrar o valor de x num polígono com essa aparência, existe uma necessidade de fazer a comparação ou as relações diretas entre um lado do polígono maior dividido pelo lado do polígono menor e assim por diante. Então, existe uma relação entre esses elementos que não vai permitir aí determinar o valor das variáveis pelas relações de semelhanças, ok, gente? E como eu falo de semelhança, a gente chega na relação de semelhanças de triângulos, né? Lembrando que para serem semelhantes não são necessários ter o mesmo comprimento de lado, mas as mesmas aberturas angulares. E aí a gente tem uma razão de proporcionalidade, que é o que a gente encontrou até no item anterior. Para encontrar a proporcionalidade, basta dividir as duas constantes, ok? E aí eu citei alguns casos de semelhanças e de congruências que podem ser cobrados posteriormente a vocês. Mas são casos simples de semelhanças que trabalham com aberturas angulares, ou comprimento dos três lados, ou dois lados e um ângulo. E a relação de congruência trabalha sempre com os três lados congruentes, dois congruentes, e aí torna-se o terceiro também congruente, ou a respeito de dois ângulos congruentes, compreendidos entre esses lados, que também são congruentes, tá? Então, tentar apenas também fazer uma leitura desse material para vocês tentarem responder as questões posteriores. Essa, por exemplo, como exemplo para a gente, ó, diz que foram dadas duas figuras aí para a gente trabalhar, dois triângulos. Ele pergunta se são semelhantes ou congruentes e pede para a gente justificar. O que torna para mim a possibilidade de comparar os dois triângulos são as aberturas angulares. Então, um deles mede 72 e o do azul também tem um ângulo de 72. No rosa teve um ângulo de 35, então no azul também teve um ângulo de 35 graus. Então, por consequência da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tem como a gente calcular um ângulo beta em ambos eles. E existirá uma relação de semelhança entre si, tá? Então, sim, existe uma relação de semelhança. Agora, eu quero que vocês tentem justificar com as palavras de vocês. Lembrem-se da configuração dos polígonos semelhantes. Tem que existir uma relação de semelhança entre alguns elementos para que a gente possa comparar o triângulo como um todo. Pergunta qual é o ângulo que não aparece. Lembre-se que a gente está trabalhando com uma relação suplementar. Então, é o que falta para completar o quê, gente? 180 graus. Então, tentem verificar o que falta dentro do triângulo para poder completar um ângulo raso de 180. Quarta questão, apenas uma questão assim, também de comparação, de fazer comparação entre figuras. Lembre-se que a gente está fazendo uma semelhança proporcional. Ele quer achar a altura do prédio, sabendo que existe um ponto de referência a 30 metros de distância, e sabendo que a altura de uma pessoa projetada ali também, né, por um ponto de referência, acaba sendo de 2 metros de distância. Então, você vai tentar armar a expressão para encontrar o valor de OH, tá? Então, por exemplo, digam que H está para 1,8, que é o posicionamento das alturas da figura maior e da figura menor, assim como 30 está para 2, que são as distâncias de ambas as figuras. Lembrem da relação de meio pelos extremos para encontrar a altura, ok? E na última questãozinha, fala de uma rampa de um hospital, que tem a parte mais elevada a uma altura de 2,2 metros, então é interessante que vocês façam o esboço da figura, que com o esboço da figura a gente consegue, claro, desenhá-la e a partir daí criar as propriedades. Então a gente está trabalhando uma rampa que fica a 2,2 metros de altura. Então a gente tem essa aqui, ó. Vale 2,2 metros de altura. Isso que um paciente caminha sobre essa rampa e percebe que desloca-se a 3,2 metros. Então, a gente pode dizer que essa distância percorrida por ele foi de 3,2 metros. E que ele alcançou, após uma distância percorrida, apenas 0,8 metros de altura.
Então, lembrem-se que a gente está formando um triângulo e um retângulo para determinar um algo próximo. Ele quer a distância em metros percorridas ao atingir um ponto mais alto da rampa na horizontal. Então, ele quer que a gente determine o valor, né, do que ele tem que caminhar ainda, perfeito? Então, tentem responder a questãozinha, tentem tirar as dúvidas com os professores de vocês. Lembrem-se que essa é a primeira atividade que a gente está realizando, a primeira aula da atividade 11. Então, por consequência, ainda é necessário a gente verificar a aula 2, ok, gente? Estaremos à disposição, qualquer coisa, só nos procurar.